Estamos de volta, hoje falando sobre o acesso de empresas ao crédito. Um levantamento feito recentemente pelo Serasa Experian identificou que há hoje, no país, cerca de 30% de empresas inadimplentes, Arthur. E isso, claro, acende uma luz de alerta aos bancos, às instituições financeiras, né? Sem dúvida, nós vimos ao longo dos últimos meses que as instituições financeiras buscaram, de alguma forma, se proteger dos riscos apresentados pelas dívidas empresariais. Já visto o que aconteceu com as americanas, né? Um rombo bilionário que levou a gigante varejista à recuperação judicial. Então vamos voltar a conversar aqui com os nossos convidados, o Danivan e o Rubem. O mercado hoje fala que há um risco, né, de efeito dominó da Americanas. Como é que vocês estão vendo isso? Do nosso ponto de vista, acredito que o caso Americanas tenha sido um caso pontual, né, específico. E a gente, pelo menos nas análises que nós observamos, né, a gente tem acompanhado o caso, né, o banco tem até crédito, né, em relação a Americanas, felizmente é algo pequeno, mas a gente tem observado esse movimento e nas análises que a gente observou, não vê algo que, até porque a CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, elas têm todo um controle em relação a essa solidez do sistema financeiro, porque isso pode colocar em xeque até a própria confiança, né, do país e das empresas, isso pode afetar. Acredito que seja um caso pontual e as autoridades, né, competentes já estão fazendo as suas auditorias para verificar o que aconteceu e, claro, tomar as medidas que sejam cabíveis. Mas não acredito que tenha isso provocado um efeito dominó no sistema, não, pelo menos desde que a notícia saiu, né, na grande mídia, nós não observamos nenhum rol de empresa, nenhum outro grande impacto que não seja isoladamente ao caso específico da Americanas. Eu, particularmente, observei a preocupação, claro, não apenas ligada a quem tem investimentos ou tinha investimentos ali na operação Americanas, na Bolsa de Valores, mas a preocupação de fornecedores, empresários, a cadeia produtiva, né? Principalmente pequenos fornecedores. Os pequenos fornecedores, que muitos dos quais dependem de recursos que vocês liberam, por exemplo, no Banco do Nordeste, no Sicoob. Então, desse ponto de vista, assim, houve, por exemplo, aqui no Maranhão, clientes que bateram lá na portinha e disseram: socorro, estou em apuros com isso que está acontecendo aqui, quero me proteger. Como eu posso fazer isso? Houve algo assim? Especificamente, não. O Banco Nordeste, não. Nada, até porque o rol de fornecedores da Americana é um rol bem extenso e até, por vezes, a maioria deles fora do estado, né? Isso não trouxe, pelo menos no Banco Nordeste, não observamos nada nesse sentido. Então, referente a esse caso da Americanas, realmente, nós queremos que seja uma questão pontual e referente ao segmento que eles estão, né? Eles trabalham com a margem bem estreita, né, e a despesa muito alta com colaboradores, aluguel e várias outras questões, né? Então, eu creio que seja por isso, né? E não só Americanas, como a gente verifica e vem acompanhando aí, tem outras varejistas também que provavelmente não é que a gente quer, não é que a gente quer, né? Mas provavelmente é o caminho que está, né? É o caminho que vai acontecer. Mas a pergunta que fica é o seguinte, dentro disso que Dalva começou a falar, né, porque é uma cadeia que tem pequenos e grandes, né? Então, quando você vai buscar um crédito no banco, é avaliado a sua questão de crédito, você tem se está negativado ou não está, seus balanços e tudo mais. Essa crise, né, que aconteceu com Americanas, ela não tornou mais rigorosas as análises de empréstimos? Sim, sempre a gente tem que tomar como exemplo, né, os fatos que acontecem. Então, com certeza a gente, lógico, é um caso com uma dimensão de magnitude maior, né, das alçadas que a gente trabalha. Mas com certeza isso é um sinal para a gente estar acompanhando melhor, né? E referente à pergunta anterior, sobre se alguém procurou a gente, pelo caso da Americanas não, mas diretamente, principalmente nesse período agora de sazonalidade, muitas vezes que a maioria das empresas no início de ano
troca de mandato e tudo, gera muitas incertezas e tem muitas empresas que não têm As vendas acabam caindo, né? E às vezes o capital de giro ele sofre por conta disso. Exatamente. Aí é nessa hora que as instituições financeiras chegam, lógico, com as análises, com tudo, né? Para a gente não correr o risco, né? Então a gente faz análise, não se expor justamente. E aí depende também do grau que a gente tem com aquele cliente, com aquele cooperado, né? De relacionamento. Como eu digo, relacionamento ele é tudo. Tem clientes que não pagam porque não quer, tem outros que está devendo, a gente sabe que ele vai honrar o compromisso. Então a gente vai caçar meio de ajudar, de fazer uma repactuação, de verificar o caso pontual. Entendido. Dani, você fez uma colocação muito interessante, que é o papel dos bancos públicos de ser anticíclico, né, na economia. E está se prevendo uma desaceleração geral da economia por vários fatores, né? Uma delas é a taxa de juros, a Selic, que continua bastante alta. E também essas incertezas políticas que já foram colocadas aqui, né? Todo mundo segurando seu dinheiro, o consumo cai. O governo tem sinalizado o aumento desses fundos, como o FNE, por exemplo, para ir contra essa queda geral? Há alguma previsão? Excelente. Na verdade, o FNE ele é alimentado com os ingressos, né, da arrecadação federal com o IPI e com o imposto de renda, né? Então, na medida que a economia está mais aquecida, mais os recursos entram. Mas é bom falar e frisar que o FNE tem algo em torno de 125 bilhões de ativos. E, na verdade, os reingressos de recursos, né, à medida que a gente empresta e o empresário paga, retorna, isso retroalimenta o sistema. Né, dos 34 bilhões que o banco colocou à disposição na economia nordestina no ano passado, somente com recursos do FNE, algo em torno de 8 a 9 bilhões foram, de fato, de novos ingressos. Então, nós temos um contingente, né, algo em torno de 25 bilhões, pelo menos foi isso que se registrou no ano passado, de reingressos que possibilitaram a liberação de recursos para novas operações. E a gente trabalha com esse ano num cenário de elevação do volume de crédito disponibilizado. Né? Então, a gente acredita que o FNE, que é o principal funding, a principal fonte de recursos que o banco utiliza para fomentar, para apoiar a empresa, o agronegócio, né, o agricultor familiar, o microcrédito urbano, a gente não trabalha com cenário de aperto, não. A gente deve, inclusive, ampliar a atuação do banco, não só aqui no estado do Maranhão, mas nos 11 estados em que o Banco do Nordeste opera e atua. Né? São 2.074 municípios em que o Banco do Nordeste tem atuação. Olha, a gente está com um tempinho curto para esse bloco, mas você comentou sobre o agronegócio ter se destacado no acesso ao crédito com o Banco do Nordeste. Além dele, quais outros segmentos estão ali no top 3 ou top 5 no destaque aqui no estado? Dentro do agronegócio, quando a gente fala do agronegócio, eu falo de maneira geral. Na verdade, aí entra a agricultura familiar, sim, o nosso programa de microcrédito rural, que é o nosso agroamigo. Nós liberamos no ano passado mais de 400 milhões com essas duas linhas. A linha para mini e pequeno produtor, que foram quase 700 milhões aportados pelo banco só no Maranhão. Com a micro e pequena empresa foi algo em torno de 460 milhões aportados aqui no estado. Então, a gente trabalha como esses setores são prioritários. Um destaque especial, o nosso Crédito Amigo, né? O programa de microcrédito urbano e orientado é o maior programa de microcrédito do Brasil, né? Um dos maiores da América Latina. Nós aqui só no Maranhão foi quase 1,4 bilhão aportado no ano de 2022. A gente trabalha com algo em torno, com um cenário de crescimento da ordem em torno de 10% para esse ano de 2023. Né? E assim, as contratações já registradas nos meses de janeiro e fevereiro convergem para essa rota de crescimento até superior ao que nós observamos em 2022. Muito interessante. À medida que formaliza, né, que as pessoas acessam a informação, se formalizam e vão atrás do crédito, a economia ganha. Ela gira. Vamos fazer mais um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes com mais Negócios na Pauta.